Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma correção do personal e hoje nós vamos corrigir a prova de Química referente à natureza do último simulado. Então, sem mais delongas, vamos lá. Essa primeira questão 92 é uma questão que vai falar sobre propriedades periódicas. Ele vai dar um exemplo para a gente, falando sobre concepções modernas da química, onde a condução da energia elétrica ocorre quando elétrons se movem da chamada banda de valência, ou seja, a camada de valência, a camada mais externa de um átomo, para a banda de condução, que seria uma camada onde aquele átomo ele consegue conduzir energia elétrica, tá? Conforme o esquema, certo? Então, coisas que se percebem aqui, né? Então, a gente está na camada de valência, que seria a camada mais externa, e então a gente tem esse elétron aqui, e é interessante que ele diz, que este elétron distante do núcleo com maior chance de deixar o átomo, ou seja, esse elétron que está aqui na camada de valência, ele tem uma maior chance de deixar o átomo, ele está mais distante possível do núcleo, afinal de contas ele está na camada de valência. E o que acontece é que ele energiza esse elétron daqui de modo a mudar a camada desse elétron, jogando ele para uma camada de condução, ou seja, uma camada onde esse elétron se torna livre e capaz de movimentar pelo material, tornando assim, fazendo assim, com que o material consiga conduzir energia elétrica, certo? Então, o que ele está realizando aqui? Ele está pegando um elétron na camada de valência e está energizando esse elétron de modo que ele vai para uma camada onde agora ele fica livre e ele consegue conduzir energia elétrica, ok? Ou seja, o principal aspecto aqui é que ele está alterando a camada do elétron ao mesmo tempo, que para fazer isso ele precisa de energia, certo? E nesse sentido, ele pergunta para a gente qual é a propriedade periódica que está associada a esse fenômeno. Bom, a letra A vai falar de raio iônico. O que é o raio iônico? Primeiro, na verdade, o que é o íon? O íon ele é basicamente quando a gente tem um átomo, e a gente tira ou adiciona elétrons dele. Então, se ele tiver mais elétrons do que ele deveria, ele vai se tornar um ânion. E se ele tiver menos elétrons do que ele deveria, ele se torna um cátion. E no caso, portanto, o que é o raio iônico? É quando a gente tem, portanto, um elétron. A gente tem, na verdade, um átomo iônico mesmo, então a gente tem um íon, seja um cátion ou um ânion, e a gente tem aí, portanto, o raio dele, o raio da circunferência, porque todo átomo, de certo modo, ele forma essa circunferência. Então, o raio dessa circunferência de um átomo iônico é o raio iônico. E a mesma coisa para o raio atômico, tá? A única diferença é que o raio atômico é de um átomo neutro, e não de um íon. Então, é a mesma coisa também, e não vai ter relação aqui, tá? Porque, embora a gente esteja mudando o elétron de camada, você percebe que isso não explica, por exemplo, a questão da energia. E tem um aspecto também, portanto, dessa questão da chance do elétron deixar o átomo. Então, você vê que quando a gente fala de raio iônico, raio atômico, a gente não está falando propriamente de mudança de camada e essa relação da energia, tá? Então, não faz sentido aqui. O volume atômico também não. O volume atômico seria o espaço ocupado por um átomo, que não tem relação também, A gente está falando de energia e mudança de camadas aqui. A afinidade eletrônica seria o quanto esse átomo, ele libera de energia ao receber um elétron, tá? Então, isso seria a afinidade eletrônica, o quanto de energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Nesse caso aqui não há recepção de elétrons, tá? A gente está simplesmente trabalhando com mudança de camadas. E a gente tem, portanto, a energia de ionização, que é o nosso gabarito, que é a energia para tornar... É o tanto de energia que você emprega para tornar um átomo um íon, certo? Ou seja, você pega um átomo que está neutro, e você coloca a energia nele, de modo que ele se torne um íon. Na verdade, o que acontece na questão não é que haja formação propriamente de um íon. O elétron ele não chega a sair do átomo. Você percebe pelo próprio esquema aqui. Ele continua no átomo. No entanto, você utilizou de energia para alterar o elétron de camada. Ou seja, é como se você estivesse ionizando esse átomo, mas essa ionização ela é incompleta. Ela não chega propriamente a transformar o átomo em um íon. Ou seja, como se eu estivesse empregando energia de ionização nesse átomo, mas para alterar a camada, para alterar a energia nele, para alterar os elétrons de camada nele, então eu emprego energia nele para alterar os elétrons de camada. No entanto, esses elétrons não chegam a sair propriamente do átomo, certo?
Então não ocorre uma ionização de fato, no entanto eu estou empregando a mesma energia de ionização, né? Eu estou como que ionizando de fato aquele átomo, né? Modificando os elétrons dele de camada, embora essa ionização seja incompleta porque ela não chega propriamente a transformar o átomo em um íon, né? Você só muda o elétron de camada, certo? Então seria nesse sentido, energia de ionização, que é o nosso gabarito, tá? As outras não tem muita relação, a raio atômico, raio iônico não tem relação, volume atômico muito menos, tá? Afinidade eletrônica talvez fosse a que mais tivesse algo em relação. No entanto, a afinidade eletrônica é a energia liberada, né? E não é a energia que você recebe, né? Então você percebe que aqui ele está recebendo energia, o átomo está recebendo energia. Então você perceba, né, que a única alternativa que tem essa questão de receber energia, né, de mudar a camada de um átomo, né, quando ele recebe energia, é justamente a energia de ionização. Né? Tanto é que pelo próprio nome você percebe isso. Outro fator que daria para intuir aqui que seria energia de ionização pela própria questão, que ele fala, né, com maior chance de deixar o átomo. Né? Ou seja, o elétron aqui, você percebe que o texto está dando ênfase para essa questão do elétron deixar o átomo, que é uma característica justamente da energia de ionização, né? Por exemplo, para formar cátions, né? Em que o elétron ele deixa o átomo, né? Exatamente como está sendo enfatizado aqui no esquema da questão. Então, teria que perceber essas nuances para chegar à conclusão que o gabarito é letra E. Bom, na próxima questão, a gente vai lidar com ligações intermoleculares. No caso aqui, ele vai dar um contexto para a gente falando sobre tintas e vernizes que contêm solventes orgânicos responsáveis por dissolver pigmentos e ajustar a fluidez do produto. Mas um aspecto que ele vai ressaltar é que durante a aplicação da tinta sobre a superfície, parte desses solventes evapora, liberando os chamados compostos orgânicos voláteis. Certo? E detalhe aqui para voláteis. Né? Ou seja, o volátil é aquilo que muda de estado físico com facilidade. Ou seja, passa do gasoso, passa do líquido para o gasoso, por exemplo, do sólido para o líquido, com facilidade, com maior rapidez. Né? E ele fala o seguinte, que reduzem a qualidade do ar e contribuem para a formação de poluentes secundários. Para reduzir esses impactos, a formulação de novas tintas tem priorizado substâncias que emitam menos compostos orgânicos voláteis, ou seja, tem que ter menor volatilidade, tá? Tem que ser algo menos volátil. Ou seja, tem que ser algo que mude menos fácil de estado físico. Né? Perfeito? Então aqui ele vai falar para a gente de solventes que podem substituir os tradicionais na produção de tintas. Né? E a gente precisa encontrar aqui dentro dessas opções qual é aquele que é menos volátil, aquele que tem um caráter menos volátil, que é justamente o que ele está pedindo aqui no texto. A substância que for menos volátil será aquela substância, né, que for mais forte, vamos dizer assim, que tiver ligações intermoleculares, né, ligações entre as moléculas, que sejam mais fortes. Né? Porque como a volatilidade, né, justamente a tendência, né, justamente o quão fácil, né, uma substância ela muda de estado físico, se uma substância tiver uma força intermolecular muito forte, a tendência justamente é que ela tenha uma volatilidade menor, né? Porque ela vai ter uma fortaleza, vamos dizer assim, interna, né? Ela vai ser mais dura, entre aspas, ou seja, ela vai ser mais difícil, né, de que você consiga mudar ela de estado físico, certo? E nesse sentido, então, a gente precisa encontrar qual é, dentre as opções, aquela que tem a ligação intermolecular mais forte. Nesse caso, nós sabemos, e aí voltando, né, para ligações intermoleculares, nós sabemos que a ligação intermolecular mais forte de todas é a ligação de hidrogênio. Tá? Ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, também chamada de ponte de hidrogênio, ela se dá basicamente com um H ligando, né, a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Tá? E aí, geralmente, tem alguns grupos que isso acontece. Né? Geralmente vai ter que ser OH, ou vai ser NH, ou vai ser FH. Né? E isso aqui vai estar ligado, seja a F, ao oxigênio ou ao nitrogênio, e aí por aí vai. Né? Ou seja, mas geralmente são esses grupos sempre ligados com o oxigênio. Tá? Então, geralmente, ou vai ser o álcool, né? Ou vai ser a amina, enfim. E geralmente ele segue essa estrutura, tá? A ligação de hidrogênio. Então, geralmente eu tenho um álcool ligando com o flúor, com o oxigênio, com o nitrogênio, eu tenho a amina ligando
flúor, oxigênio com nitrogênio e por aí vai, né? E assim, a mesma coisa aqui com flúor ligado com hidrogênio. Então, geralmente essa é a estrutura, né? Segue uma dessas três estruturas aqui, né? A ligação de hidrogênio. Vocês notem, portanto, que a gente tem aqui duas substâncias que obedecem esse padrão. A gente tem o propan-2-diol, que tem dois álcools, e a gente tem, propriamente, o etanol, que tem um álcool, certo? Com certeza, o propan-2-diol ele é mais forte do que o etanol, porque ele tem dois álcools, né? Então, ele tem dois grupos aqui que conseguem fazer ligação de hidrogênio, ok? Então, a gente ficaria com ele, né? Com a letra D, que é o nosso gabarito. O etanol ele seria eliminado, porque embora ele consiga fazer ligação de hidrogênio, ele só tem um álcool, né? Então, ele vai ser necessariamente mais fraco do que o propan-diol, né? E os outros, eles até têm oxigênio, mas a maioria deles não vai conseguir fazer ligação de hidrogênio, vai fazer dipolo-dipolo, porque embora alguns deles tenham oxigênio, né, vocês percebam que não basta só ter o oxigênio. Se você tem só o oxigênio, né, você consegue receber essas ligações intermoleculares, mas você não consegue propriamente produzir elas, porque para isso você teria que ter um desses três grupos aqui, né, ou OH, ou NH, ou FH, né, que aí se ligam ao flúor, ao oxigênio ou nitrogênio. Mas percebam que não há nenhum grupo aqui que forme propriamente a ligação de hidrogênio, né, que são principalmente esses três aqui, certo? Ok, então embora tenha oxigênio, não caia na pegadinha de pensar que eles vão conseguir fazer ligação de hidrogênio, tá? A maioria desses aqui mesmo, de fato, vai fazer ligação de polo-dipolo, que é uma ligação intermolecular mais fraca e o que não é interessante para a gente, né? Okay, então, nosso gabarito será letra D, justamente porque ele possui aí dois álcools, né? E, portanto, possibilita, né, a formação de ligações mais fortes e, portanto, substâncias que serão menos voláteis. Nossa próxima questão é uma questão sobre a basicidade e a acidez, na teoria ácido-base, usando aqui uma base de Bronsted-Lowry, tá? Então ele vai dar essa substância aqui para a gente e vai dizer que é um herbicida e que sua toxicidade é uma das preocupações do seu uso, tá? Que ele quer fazer uma modificação estrutural nessa substância e para fazer isso ele vai introduzir um grupo que atua como uma base de Bronsted-Lowry, tá? Uma base de Bronsted-Lowry. O que é uma base de Bronsted-Lowry? A base de Bronsted-Lowry, vou colocar BL aqui para resumir, né? BL, Bronsted-Lowry, é aquela que recebe prótons, ou seja, recebe H+, ok? E essa intervenção eleva a sua solubilidade em água, garantindo que os vegetais estarão livres de efetivo quando forem lavados com água. A introdução desse grupo modificará a estrutura do herbicida na função. Bom, como é uma base, ela precisa receber, uma base de Bronsted-Lowry, né? Ela precisa receber H+. Então, ela vai precisar receber esse próton de alguma função que seja necessariamente ácida, né? Porque ela precisa receber o próton, né? E quem doa o próton é justamente o ácido, né? O ácido de Bronsted-Lowry é aquele que doa o próton, né? Então, nós precisamos encontrar aquela função que seja ácida. E, claro, né, como o próprio nome diz, é o ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele é ácido, ele é uma das principais funções que é ácido. Tá? As principais funções, né, ácidas, os principais grupos que são ácidos, é o ácido sulfônico, né, em primeiro lugar, ácido sulfônico. Depois, o ácido carboxílico, que é o que nós temos aqui. Né? Aí a gente tem, né, o fenol e o enol. Né? Depois a gente tem o fenol e a gente tem o enol. Então essas são as principais, e aqui em escala, né, quais são os principais grupos ácidos. Né? E a gente tem, no caso das bases, né, dos principais grupos básicos, a gente tem a amina, né, principalmente. Então esses são os principais grupos aí, né, as principais funções ácido-base, né, que a gente precisa saber a nível Enem e vestibular. Então, enfim, né, a gente precisaria encontrar aqui qual aquela que fosse, que doasse um H+, né, para essa base de Bronsted-Lowry, adentrar na estrutura e modificar ela. Perfeito? Então tem que ser necessariamente o ácido carboxílico. O haleto de arila não, porque o haleto de arila ele não é ácido. O álcool ele nem tem aqui, tá? O álcool que tem, ele está participando do ácido carboxílico, tá? Então a gente já poderia descartar ele aqui. Também não tem éster, tá? O que a gente tem é éter, que está aqui, né? O éster, lembrando, né? Ele é assim.
Tá? Então, não tem éster aqui. E o que a gente tem é o éter, né? E o éter, ele ele não tem caráter forte, ácido nem básico, né? Ele tem ali ao neutro ou alguns tons, mas é bem fraco mesmo, né? Ele não tem um nível alto nem de basicidade nem de acidez, né? Ele tende muito à neutralidade, né? Então, o éter, tanto o éter quanto o alético de Arila, eles não poderiam ser o nosso gabarito. Perfeito? Então, nosso gabarito é letra A. Bom, nossa próxima questão é uma questão de estequiometria. Então, a gente tem aqui texto que ele vai dar falando sobre combustível, enfim. E ele vai querer, né, um tanque aqui com 50 litros de combustível, tá? E ele vai dizer que pra gente, né, que o combustível, que no caso aqui é o octano, né, a densidade dele é de 0,703 kg por litro, tá? Então, ou seja, né, em 1 litro nós temos 0,703 kg, né? Como a gente vai ter aqui, portanto, né, 50 litros, né, que é o que a questão está pedindo pra gente, só a gente multiplicar esse valor aqui por 50, né? Então a gente vai fazer 7,03 vezes 5, tá? Que é igual a 35,15, tá? Então 35,15 quilogramas é igual aí a 50 litros de octano, né? E nesse sentido, nós sabemos que também, né, 1 mol de octano é igual a 114 gramas, tá? Pelo próprio enunciado ali deu pra gente, né? 1 mol é igual a 114 gramas. Então, aqui na estequiometria a gente tem 114 gramas, né? Para gerar aqui, para liberar esse monte de energia, a gente tem 1 mol, né? Que equivale a 114 gramas, gerando esse montante aqui de energia. Tá? E como ele quer saber de 50 litros, que é exatamente 35,15 quilogramas, a gente faz aqui uma regra de 3 bem simples, tá? Aqui, como está em quilograma, eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a 3, tá? Para deixar tudo em grama aqui, para deixar tudo certinho. Mas então agora é só a gente montar aqui uma regra de 3, tá? Que vai ser o seguinte, né? Se em 1 mol, né, eu libero isso daqui, né, ou seja, se em 114 gramas eu libero 5.470, em 35,15 vezes 10 elevado a 3 gramas, que no caso são 50 litros, né, que a gente calculou usando a regra de 3, quanto que isso aqui vai liberar de energia? E esse valor x vai ser o nosso gabarito, tá? Então é só a gente armar essa conta aqui e resolver ela. Tá? Então vai ficar 35,15 vezes 10 elevado a 3 vezes 5.470, né? Vou colocar aqui 547, né, vezes 10, dividido por 114. Isso daqui vai ser igual ao nosso gabarito, tá? Só apagar isso tudo aqui para deixar mais organizado. Tá? Eu vou passar isso aqui para cá. A gente resolve essa conta aqui e a gente tem a nossa resposta, tá? De início, já que eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar esses 10 aqui, né? Então vai ficar 10 elevado a 4. Esse daqui com esse, né? 10 elevado a 4. E agora eu vou multiplicar esse daqui de cima e depois eu divido aqui com o de baixo. Na verdade, eu já vou dividir o 547 pelo 114 aqui, né? Então, 547 dividido por 114. Isso daqui vai dar 114 vezes 4, né? Que passa para lá. 456. Certo? 456. Ah, não, aqui já está certo já, né? Então vai ficar 1. Aqui elimina. Vai ter 9. Vou colocar uma vírgula, né? Passar a vírgula. Aqui agora 114 vezes 8. Né? 32. 11. 912, enfim, que vai ter que ser aproximadamente isso aqui, né? Vai dar aproximadamente 4,8. Né? Então a gente vai fazer aqui, né? 35,15 vezes 4,8. Certo? Aqui vai dar 40. Aqui 12. 41. 24 mais 4, né? 28. Aqui vai dar 20. 6. Aqui vai dar 20 novamente. E aqui vai dar 14. Então, nosso gabarito vai ser isso daqui. Certo? Vai dar 1,14
vai dar aproximadamente, né? 1, vai ter que colocar essas vírgulas aqui, né? 3 vírgulas. Então vai dar 1, espera, deixa eu colocar aqui, ok. 168 e a vírgula que passa 3 casas, né? Então vai ficar 168,72 vezes 10 elevado a 4, tá? Que, querendo ou não, né? Isso aqui, essa resposta, né, em kilojoules, é o nosso gabarito. E aí a gente vai ficar entre duas alternativas, né? Vocês podem ficar na dúvida aí, entre AC ou AE, tá? Porque tem uma pegadinha, né? Aqui está com 6,9 e aqui está com 6,8. Só que o que muda também, principalmente, é a potência aqui, né? Um está elevado a 6 e outro está elevado a 7. Bom, a gente vai ter que passar essa vírgula aqui duas casas para a esquerda, né? Então vai ficar 1,68,72. 1,6872, né? Vezes 10 elevado a 6, né? Kilojoules, que é, portanto, o nosso gabarito, letra C, tá? Muitas pessoas podem ter acabado marcando a letra E, né? Porque aqui tem o 68, né? E aqui aparece o 68, então estaria mais próximo, né? Só que a questão é que ele está mais distante, na verdade, se você reparar, porque ele está elevado a 7, né? E a nossa resposta tem que estar elevada a 6, tá? Então, o fato de estar elevado a 7 aqui torna a E menos próxima, tá? E como ele está pedindo aqui a resposta que está mais próxima possível, né? A que está mais próxima possível é aquela que está elevada a 10 elevado a 6, né? Ou seja, é o valor que está mais próximo realmente, né? Que é a letra C, mesmo embora aqui esteja com o 69, né? Mesmo ele aproximando para o 69, a letra C continua sendo a nosso gabarito, porque ela está mais próxima pelo fato de estar elevada a 6, né? Agora, o 10 elevado a 7, ele teria um zero a mais, então ele está muito mais distante do que a nossa letra C. Portanto, o gabarito correto vai ser a letra C, tá? Então tem que tomar cuidado aí para não cair nessa pegadinha, nessa questão, ok? Então, nosso gabarito, letra C. Bom, nossa próxima questão é uma questão sobre salinização do solo, certo? Então, ele dá aqui para a gente um texto falando como as chuvas trazem naturalmente pequenas quantidades de sais e que, com o desmatamento das áreas para a exposição de culturas anuais e pastagens, os sais das águas eles acumulam-se no solo, causando perturbações e começam a mobilizar os sais armazenados nas águas subterrâneas, né? Então, o que acontece? Supõe-se aqui uma desmatação, tá? Então, você elimina essas árvores aqui, né? Sobrando só o ambiente desmatado. E o que vai acontecer é que, quando chover nessa região, a água ela vai cair no solo e ela vai evaporar. Quando ela evapora, a água vai embora e o sal fica, certo? Então, o sal que está contido aqui dentro dessas gotas de água, né? Eles vão ficar no solo, eles vão acumulando-se no solo, enquanto que a água vai subir, né? Vai evaporar aí, né? no processo do ciclo da água, certo? Mas isso vai fazer, né, com que o sal ele comece a ficar muito acumulado aqui no solo, né? Promovendo-se uma salinização do solo, né? O solo vai ficar muito salgado, né? Para piorar a situação ainda, né? A água dos lençóis freáticos elas vão subir aqui pelo fenômeno da capilaridade e vão aumentar essa concentração de sal mais ainda, né? Ele até fala, a superfície do solo acumula excesso de sais vindos do lençol freático e o solo fica exposto à erosão, certo? Então, solo aqui, pelo fato de ele não conter árvores, né, para usarem esses sais, ele vai ter uma acumulação de sal aqui, certo? Então, isso vai promover uma salinização do solo, ele vai ficar demasiadamente salgado, certo? E a pergunta, o comando pergunta o seguinte para a gente: uma ação que poderia reduzir esses impactos ambientais ao longo do tempo seria letra A, emprego de osmose reversa para remover o excesso de sais da água acumulada. Bom, de fato isso resolve o problema, embora seja uma situação, um emprego, né, muito careiro, tá? Não é uma alternativa muito barata, tá? A osmose reversa é justamente esse processo para você retirar o sal, né? Para remover o excesso de sal de água acumulada. Inclusive é utilizado, por exemplo, para dessalinizar, por exemplo, água salgada do mar, por exemplo, né? Para tornar ela água doce, né? Só que é um emprego bastante caro. Então, enfim, é uma alternativa um pouco irreal, né, para o cenário econômico. No entanto, é a única alternativa aqui correta, tá? É a única alternativa viável realmente aqui, porque as outras não fazem muito sentido. A letra B, por exemplo, vai falar da construção de canais de drenagem para aumentar a evaporação da água superficial. Só que isso só pioraria o problema, porque quanto mais você evapora, né, se você
Porque eu fiquei percebendo que o problema aqui é justamente evaporar, né? Porque a água, ela tá caindo e quando ela evapora, ela deixa o sal, né? Então a água vai embora, ela vira vapor, enquanto que o sal dela vai ficar vai ficar no solo, né? Então quanto mais você ir evaporando, mais sal vai sendo acumulado, né? E mais ainda vai piorar o problema aí da salinização. Então construção de canais de drenagem que sejam baseados nesse fenômeno aí de aumentar a evaporação da água superficial, isso não vai resolver o problema. Justamente porque a evaporação da água superficial é um dos problemas que causa a salinização. Letra C. Aumento da compactação do solo para dificultar a movimentação dos sais até a superfície. Bom, se você está compactando o solo, você vai juntar a concentração de sais que já estão lá em decorrência da evaporação da água, tá? Então, não, isso não vai resolver o problema também, porque você vai estar juntando cada vez mais os solos, né? E ainda mais porque esses sais, eles vão pelo movimento da capilaridade aqui do solo, certo? Então, eles não... A compactação do solo não vai resolver muita coisa aqui para eles não, certo? Além de, claro, potencializar o problema da salinização, porque compactando o solo você está concentrando cada vez mais esses sais aqui superficiais decorrentes da evaporação da água. Letra D. Utilização intensiva de fertilizantes nitrogenados para neutralizar o excesso de sais no solo. Isso é falso, né? Utilizar nitrogênios, matéria orgânica, fertilizantes, isso não vai diminuir a quantidade de sal, né? Você vai aumentar ali a matéria orgânica no solo e tudo mais, mas isso não resolve o problema, né? Isso não neutraliza o excesso de sal. Letra E. Aplicação da técnica de calagem para reduzir a acidez do solo causado pelo acúmulo de sais. Não, né? A gente sabe que a escala de pH que a gente tem o pH abaixo de 7, né? Ele é ácido, e o pH acima de 7 ele é básico, né? E o pH em 7, né, é o pH considerado neutro, né? Que é o pH aí dos sais, né? Então, você aplicar calagem aqui, né, não tornaria não resolveria o problema, tá? Você simplesmente tornaria o solo aqui mais básico, né? Mas você aplicar calagem para reduzir a acidez, não é como se esse solo tivesse ácido, né? Ele está neutro, ele está com muito sal, né? Então, não, você não está querendo reduzir a acidez do solo, você está querendo tirar de fato aquele sal dali, né? E não propriamente mexer com o pH dele, ok? Então, nesse sentido, nosso gabarito é letra A, é a alternativa aqui que melhor responde à questão, perfeito? Embora, assim, a alternativa seja um pouco idealizada, né? Dificilmente, essa questão da osmose reversa é bastante cara, né, para ser aplicada, vamos dizer assim, a todo instante. Mas, enfim, é a única alternativa aí que seria possível dentre as que a gente tem aqui. Nossa próxima questão é uma questão da hidratação do eteno, tá? Então ele vai dar um texto aqui falando pra gente do processo aí em que ocorre uma reação de hidratação do eteno. O que o eteno ele é, né? Ele é uma cadeia carbônica com 2 carbonos, né? Por causa do Et, né? Et ele representa 2 carbonos. E uma ligação dupla, né? Representada aqui no eno, no N. Certo? Então tem uma ligação dupla entre esses 2 carbonos, e como o carbono ele precisa fazer 4 ligações, né? Cada um deles já tem 2, né? Então aqui fica restando apenas 2 ligações para cada um deles, né? Completar aí as 4 ligações, né? Então perceba que cada carbono aqui, portanto, tem 4 ligações. Então esse aqui é o eteno, né? O eteno ele é basicamente C2H4, né? E o que a gente vai fazer com ele? A gente vai hidratar ele, ou seja, a gente vai adicionar H2O nele, certo? O que vai acontecer quando a gente vai hidratar ele, né? Ele vai ter, portanto, 6 hidrogênios, né? Então, um dos hidrogênios vai vir aqui para baixo, né? Vai ser adicionado aqui embaixo. A ligação dupla, né? Vai virar uma ligação simples, porque agora eu vou saturar o carbono, né? Então, não vai ser necessária mais essa ligação dupla. Então, vai ficar aqui H+, e H+. E aqui vou ter um OH, né? Vou ter a formação de um álcool, né? Vocês percebam, portanto, que aqui tem a mesma quantidade de hidrogênios que eu tinha nessa primeira etapa ali, né? Então, aqui, ao todo, eu tinha 6 hidrogênios aqui. Se você fizer a contagem aqui, a gente tem 6 hidrogênios aqui também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, adicionou ali o H2O, né? Que justamente ele quebra essa ligação dupla, né? Saturando esse carbono aqui da esquerda, que estava insaturado. E esse segundo carbono aqui, ele também satura ele, usando aqui, adicionando um OH. Né? Então, ele remove essa ligação dupla aqui, perfeito? Então, ele vai fazer essa mudança aí. E isso aqui gera o quê? Isso aqui gera o etanol. Né?
basicamente. Isso aqui é um etanol, que é o nosso gabarito, é a letra C, perfeito? Então, o produto formado da hidratação do eteno é basicamente o etanol, que é o nosso gabarito, letra C, certo? Então, não tem muito mistério, não, era só fazer a reação aí mesmo. A nossa próxima questão 105, é uma questão sobre baterias de lítio sendo utilizadas aí como substitutas, né, para baterias de chumbo, né? Ele vai falar que as baterias de lítio, elas são sendo utilizadas para substituir as baterias de chumbo, principalmente porque elas têm uma vida de serviço mais longa, ou seja, têm uma vida útil mais longa, né? Tem um peso mais leve, maior densidade de energia, ou seja, produzem mais energia, né? E menores requisitos de manutenção, sendo amplamente utilizada em trailers, bancos, sistemas solares e veículos elétricos, né? E pelo fato dela não ter metais pesados, como o chumbo, né, ela é muito mais ambientalmente mais segura, né? Porque, chumbo ele é um metal pesado, é um metal que é ruim para o meio ambiente, enquanto o lítio já não é assim, né? Então, essa substituição caracteriza uma proposta de intervenção que, letra A, oferece benefício tecnológico, pois a bateria de chumbo ácido apresenta diferencial de potencial negativa que passa a ser positiva com a troca. Isso aqui é falso, tá? Quando ele diz que a diferença de potencial negativa, né? Ele fala que existe uma diferença de potencial negativa na bateria de chumbo. Isso é falso, tá? Toda bateria ela tem que ter a diferença de potencial positiva para ela ser espontânea, e sendo espontânea ela funcionar, né? Então, não existe bateria nenhuma que tenha diferença de potencial negativo. Isso contraria o próprio conceito aí de bateria, né? Que coloca a bateria como um fenômeno espontâneo, né? Então, não faz sentido a gente falar aqui nessa letra A. Representa risco tecnológico, já que a reação nas baterias de lítio não são espontâneas. Novamente, essa questão da espontaneidade. Isso é falso, tá? As baterias de lítio, pelo próprio conceito dela, a bateria ela sempre é espontânea. Ela tem que ter uma diferença de potencial maior do que zero, ou seja, uma diferença de potencial positiva, o que leva a concluir que ela é espontânea, né? Então, não pode ser a letra B, porque ela fala que a bateria de lítio não é espontânea, o que é falso, tá? Ela é espontânea sim, só pelo fato dela ser uma bateria. Apresenta limitação tecnológica, pois a diferença de potencial entre os eletrodos será insuficiente para permitir a recarga da nova bateria. Isso é falso, tá? A própria questão coloca pra gente que a bateria de lítio ela tem, na verdade, uma capacidade energética maior do que a bateria de chumbo, né? Ela tem uma maior densidade de energia. O próprio texto fala isso, né? Tem uma vida de serviço mais longa, ou seja, ela tem um aspecto energético muito mais eficiente do que a bateria de chumbo. Então, ela não apresenta essa limitação tecnológica que ele está colocando aqui, de ser insuficiente para permitir a recarga da nova bateria, tá? Então, letra C está errada. Letra D é o nosso gabarito, né? Apresenta benefício ambiental, justamente porque o lítio é muito mais leve do que o chumbo, né? O chumbo ele é um material pesado, um metal pesado, que é ruim para o meio ambiente, né? Então, a letra C, né? Apresenta benefício ambiental, pois gera diferença de potencial suficiente positiva, né? Ou seja, ok, funciona, gera uma diferença de potencial positiva, que é o que uma bateria tem que ter, e é suficiente, ok? E com menos poluição por metais pesados, justamente porque a gente não tem um metal pesado como o chumbo, né? Que seria ruim para o meio ambiente. Ou seja, a gente está trocando um metal pesado para um metal mais leve. Portanto, a gente tem a formação aí de um benefício ambiental. Aqui, nosso gabarito é a letra D. Estou analisando a letra E, que vai falar sobre apresentar o mesmo risco ambiental, pois o lítio também representa um grave contaminante ambiental igual ao chumbo. Falso, né? O chumbo ele é um metal pesado, o lítio não, né? Então, nesse sentido, nosso gabarito é letra D. A nossa próxima questão é uma questão aqui onde ele vai dar o processo de formação para a gente de alguns óxidos, né? Ele vai dizer, né? Esses óxidos são amplamente utilizados em processos industriais e ele vai dar para a gente seguir, né, que por essa razão são desejados processos mais sustentáveis, ou seja, que poluam menos o meio ambiente, né, que liberem a menor quantidade de poluentes e rejeitos potencialmente prejudiciais ao meio ambiente. Ele vai dar aqui diferentes óxidos, né, nessa produção e a gente tem que selecionar qual é aquele que é mais sustentável, aquele que produz menos poluentes, tá? O primeiro de todos aqui é o cal, né, óxido de cálcio, que ele vai dizer, né, que é a calcinação de rochas calcárias, tá? Então, vou pegar aqui o CaCO3 e ele vai liberar o cal, né, com aí a calcinação em fornos de alta temperatura. Então, você submete esse CaCO3 a altas temperaturas e ele libera o cal, né? Mas ele vai liberar também CO2, tá? Percebam aqui na própria estrutura da equação química, né? Tem 3 oxigênios, aqui só foi 1, né? Então está faltando 2. Está faltando carbono também, justamente, né? Um carbono e 2 oxigênios formam o quê? Dióxido de carbono, né? Ou seja, esse processo aqui de calcinação, né? de formar do cal, né? Ele libera CO2, tá? Que é um gás de efeito estufa, tá? Então,
é um gás que não ajuda o meio ambiente, né? Ele promove o efeito estufa, então não é muito interessante para a gente já eliminaria a letra A. E a seguir a gente vai ter o ferro, né? A gente vai ter aqui a eletrólise da solução de bicarbonato de sódio usando um anodo de ferro. Tá? Só pelo fato de ser eletrólise já é muito mais, a gente já entende já que é muito mais sustentável, tá? A eletrólise não costuma ser um fenômeno, um processo aí que gera muitos prejudiciais ao meio ambiente, tá? Muitos prejuízos ao meio ambiente. Nesse caso aqui, né, a gente tem o anodo de ferro. O anodo de ferro, ele vai pegar aí o ferro, né, e vai transformar ele no F, no ferro 3+, né? Ou seja, esse ferro ele perde 3 elétrons, né? E esse ferro ele vai se unir com o H-, né, com a base, formando, né, o hidróxido de ferro, né, o FOH3. Né? E esse FOH3 vai ser justamente o que vai gerar aqui, né, o nosso óxido de ferro, ok? Que ele vai reagir, né, gerando aí o nosso o óxido de ferro, né, junto com água. Né? Enfim, então é basicamente isso. Né? Então é um fenômeno aí da eletrólise e que não vai... Claro, isso aqui está desequilibrado, essa equação aqui no caso, né? Mas enfim, isso aqui em linhas gerais é o fenômeno aí que gera... que vai gerar aí o óxido de ferro, que é justamente... não tem nenhum poluente, né? O máximo que a gente tem aqui é água, e a água não é ruim, né? A água não é poluente. Então, nosso gabarito seria justamente a letra B, tá? Vamos só analisar as outras alternativas aqui para dar uma olhada, mas nosso gabarito já é a letra B, tá? Não tem nenhum aqui poluente, tá? O SO2 por si próprio, né? Ele já é um poluente aí, né? Chuva ácida, né? Então, vou colocar aqui o SO2, né? Chuva ácida, vou colocar aqui chuva ácida. Ele por si só já é um poluente, né, que forma chuva ácida. Vou colocar aqui efeito estufa. Vai ficar certinho, né? O minério de zinco aqui é oxidado depois reduzido com carbono para formar vapor de zinco. Esse vapor é então oxidado para formar o óxido. Tá? O grande problema aqui é novamente essa oxidação do zinco, tá? Por quê? Porque aí vai ter, né? A gente vai ter aqui, o que ele está descrevendo é isso, né? A gente pega o zinco, essa substância, né, e coloca com oxigênio. O que isso aqui vai dar? Né? Isso aqui vai gerar SO2, né? Certo? Então, isso aqui, o SO2, ele é componente que forma também a chuva ácida, tá? Então, a gente tem novamente um problema aqui que seria o enxofre, né? O enxofre, ele gera um dos componentes aí da chuva ácida, tá? E por fim, a gente tem a alumina, usando soda cáustica, e aqui vai gerar o problema, né, da lama vermelha, porque como a gente está trabalhando aí com soda cáustica, né, com essa questão de base, tem o problema aí da lama vermelha, que é quando você usa essas bases, né, e esse meio alcalino ele gera, portanto, essa lama vermelha que é muito prejudicial ao meio ambiente. Tá? Então, também ficaria de fora aí o nosso alumínio, né? Perfeito. O óxido de alumínio também ficaria de fora nessa questão, justamente por conta aí do fenômeno da lama vermelha, ok? Então, nosso gabarito seria letra B. Perfeito? É o único aí que não tem nenhum problema para o meio ambiente. Né? Então, sempre vocês verem eletrólise geralmente não causa muitos impactos ambientais. Né? E os outros aqui têm sempre problemas. Né? No caso aqui, o cálcio, né? Ele vai gerar o óxido de cálcio, ele vai gerar CO2, né? Efeito estufa. A gente vai ter o SO2, que é propriamente, né, da chuva ácida, com o óxido de zinco, gerando também aqui componentes de chuva ácida, né, com enxofre, e o alumínio, que é o problema, propriamente, né, o óxido de alumínio, é o problema aqui da soda cáustica, né, que ela gera mesmo essa questão aí da lama vermelha, ok? Enquanto que o único produto aqui do óxido de ferro era justamente a água, né? Então isso não é um problema, na verdade, né? O único produto dele é a água, que não tem nenhum problema aí para o meio ambiente, tá? Então nosso gabarito com certeza seria a letra B. Só falando um pouco mais da alumina, né? Que do óxido de alumínio aqui, no caso, né? Que é essa questão da lama vermelha que eu esqueci de detalhar, né? Essa questão da lama vermelha é quando, no processo para você obter, né, o óxido de alumínio,
como ele próprio descreve aqui, né, a gente tem que pegar a alumina e extrair ele usando soda cáustica. O problema é que nesse processo, muita coisa, muito resíduo fica retido. E esse resíduo que fica retido, ele vai gerar um poluente, né, que é a lama vermelha, né, que forma esses caldeirões aqui de lama vermelha na produção do óxido de alumínio. Tá? Então esse aí é um dos grandes problemas da extração de alumínio usando soda cáustica, né? Enfim. Porque você geralmente vai ter essa formação aí da lama vermelha, que é um poluente, tá? Então, só para deixar mais específico aqui, né? Que eu tinha esquecido de falar sobre isso. Bom, a nossa próxima questão é uma questão sobre a geometria molecular, certo? Então, ele vai dar aqui pra gente a degradação da camada de ozônio com os gases CFC e aí a gente vai ter basicamente o ozônio aqui, certo? Então, e ele quer saber qual que é a geometria, né, apresentada pelos produtos formados a partir da degradação do ozônio. Tá? Então, supondo o ozônio sendo degradado, quais que são os produtos dele? Tá? São dois, basicamente o O2 aqui, né, que ele apresenta para a gente, e o ClO, óxido de cloreto, né? Cloreto, óxido, sei lá, não sei como se diz isso aí, mas enfim. A gente tem basicamente esses dois produtos aí formados a partir da degradação do ozônio aí pelos gases CFC, tá? E percebam uma coisa, né? Esses dois produtos, né? Eles são diatômicos, né? Então isso quer dizer que necessariamente a geometria dele vai ser linear, tá? Algumas pessoas podem pensar, mas e os polos de repulsão, né? Porque tem realmente, inclusive, né, alguma dos simulados anteriores eu corrigi uma questão sobre isso, né? E os polos de redução, né? Você tem que contar as ligações sigma, os pares de elétron, os elétrons livres e tal. Sim, mas nesse caso aqui, como pelo fato de ser uma substância diatômica, né? Serem duas substâncias diatômicas, necessariamente vai ser linear, tá? Porque é uma regra, né? Pelo fato de ser diatômica, sempre é linear, né? Você pode ver, inclusive, até pela própria estrutura aqui, né? Por exemplo, se eu fiz aqui do O2, né? Você vê que ela tem uma estrutura realmente linear, né? Só tem ligações aqui linearmente, né? Não forma um ângulo. Agora, a partir do momento que formasse ângulos, né? Aí sim a gente poderia, por exemplo, começar a pensar nos polos de repulsão, né? Para, enfim, encontrar outras formas. No entanto, sendo diatômica é sempre linear, ok? Então, nosso gabarito será a letra A. Bom, a próxima questão é uma questão sobre base. No caso aqui, a gente vai ter o hidróxido de magnésio sendo testado, comercialmente conhecido como leite de magnésio, enfim, amplamente usado como laxante para garantir a segurança e eficácia. O lote desse produto foi analisado em laboratório de controle de qualidade. O quadro a seguir apresenta os parâmetros medidos em cada um dos testes, né? Então, ele fez um total aqui de 5 testes, um envolvendo densidade, outro pH, outro volume, né, de ácido clorídrico para neutralizar totalmente essa amostra aqui de hidróxido de magnésio, ponto de ebulição da suspensão, coloração de papel de tornassol, ok? E um detalhe muito importante que ele diz aqui no final do texto é o seguinte, né? Após os testes foi realizado o recall desse produto, ou seja, a retirada desse lote de comercialização para apresentar concentração 50% menor em relação à concentração apresentada no rótulo. Isso é uma coisa importante porque não vai ser, portanto, um teste genérico, tá? Ele quer saber algo muito específico, que é a concentração exata do hidróxido de magnésio, tá? Porque ele fala que exatamente é 50% menor, né? Ou seja, ele tem um valor que não é um valor, vamos dizer assim, abstrato, não é um valor concreto aqui, que é o 50%, né? Então, a gente tem que buscar o parâmetro que seja mais preciso, inclusive, para encontrar essa concentração de forma mais precisa, né? Justamente porque ele tem uma certa precisão de valor aqui, né? Ele está usando 50%. Então, não é qualquer valor, né? Certo? Então, a gente tem que buscar o método mais preciso da concentração. Okay? E ele pede, né? O teste que indicou a necessidade do recall desse lote do produto foi o de número. Tá, então vamos lá, vou analisar um por um aqui. O primeiro de todos é a densidade da suspensão. A densidade, né? Densidade é igual a massa sobre o volume. O grande problema desse método aqui, né, é que, embora aparentemente ele consiga pegar a concentração, né, porque se você medir a densidade você consegue medir, né, a massa, o grande problema é que ele está em uma suspensão, tá? E uma suspensão, né, numa suspensão,
os componentes da suspensão eles estão jogados, né? Eles não estão totalmente misturados, vamos dizer assim, na coisa em si, né? Na suspensão. Então eles estão suspensos, né? Daí o próprio nome, né? Então eles não estão solubilizados lá dentro da mistura, vamos dizer assim. Então eles não têm uma concentração ideal para a gente conseguir avaliar concretamente, né, com muita precisão isso. Porque como é uma suspensão, né, a concentração, o produto ali na substância, ela não está solubilizada, isso vai causar um problema para a gente conseguir aferir isso de forma totalmente precisa. E notemos aqui que ele pede, né, uma noção de concentração bastante precisa, certo? Então, não pode ser a densidade justamente porque a densidade é de uma suspensão. E a suspensão, ela tem alguns problemas relacionados à análise dela. pH da amostra. O pH da amostra seria também, talvez, assim como a densidade, um meio de se medir isso, mas a gente está buscando um meio mais preciso. E o pH da amostra, embora ele também tenha ele dê uma indicação boa da coisa, ele não dá uma indicação precisa, como, por exemplo, essa questão da concentração ser 50% menor, entende? Essa questão da concentração 50% menor é uma concentração muito precisa, né? E o pH da amostra, né, se você medir o pH da amostra, você vai ter medidas muito aproximadas, mas não tão exatas assim quanto 50%, porque, novamente, né, você medindo o pH da amostra, você pode ver, você pode ter uma noção ali, mas não exatamente da concentração em si, ok? E o nosso gabarito, que será o volume de HCl, né, de ácido clorídrico, né, para neutralizar totalmente essa amostra. Certo? Por que é exatamente isso? Né? Esse, sem dúvidas, é o meio mais eficiente, porque usando o ácido clorídrico, você vai ter a noção ali de quanto de ácido clorídrico você precisa para neutralizar aquela amostra, e com base nessas amostragens, você consegue saber exatamente quanto tem ali de hidróxido de magnésio. Então, percebam que o volume de ácido clorídrico, ele é o parâmetro mais rígido que a gente tem aqui, né? Ele é o parâmetro mais eficaz e mais específico, né? Que possibilita, por exemplo, a gente ter uma especificidade, por exemplo, de falar que tem uma concentração 50% menor. Tá? Então, o principal fator a se analisar aqui entre os parâmetros era a especificidade. Tá? O volume de ácido clorídrico ele era o mais específico, porque você determina muito bem, né? De forma muito específica, porque como o ácido ele se anula com uma base, né? E o hidróxido de magnésio ele é uma base, você consegue montar a reação, né? E com base em diferentes testes de HCl, você consegue ter uma amostra que vai dizer praticamente exato, né? Quanto que você tem de hidróxido de magnésio. Então é uma forma muito específica, né? E um parâmetro muito bom porque ele é muito específico, né? Ele possibilita você saber com exatidão a concentração, justamente porque trabalha aí, né, com essa questão do ácido-base, né? A reação ácido-base. A gente tem uma base, que é o hidróxido de magnésio, reagindo com um ácido, que é o HCl. Então, por meio dessa reação, né, você pode testar diferentes amostras e descobrir quanto de hidróxido de magnésio tem lá. Então, sem dúvidas, o teste 3 ele é o mais específico, tá certo? Vou analisar as outras aqui, né? Ponto de ebulição de suspensão. Novamente, suspensão e ponto de ebulição não é muito preciso, novamente, né? O fato de ser uma suspensão causa alguns problemas de inexatidão. Então, a gente não vai ter uma certeza totalmente específica. E mesmo que nós tivéssemos, o método de volume de HCl ele é muito mais preciso, tá? Do que você usar, sei lá, ponto de ebulição, sabe? É muito mais abstrato você usar o ponto de ebulição, muito mais inexato, né? Você usar o ponto de ebulição de suspensão. Coloração de papel de tornassol. Coloração de papel de tornassol simplesmente diz se é básico ou ácido, né? Ele não tem, com certeza, aqui muito pouco específico também, né? Então, o principal aspecto a se olhar era, ok, se você vê, por exemplo, 1 ou 2, né, a densidade, o pH, ok, eles têm aspectos, até o ponto de ebulição, né, ele tem, querendo ou não, ele pode te dar uma certa noção realmente dessa concentração. No entanto, você tem que sempre buscar o melhor método, né? Ainda mais quando a gente tem várias opções, né? A gente avalia as 5 opções e vê qual é a melhor, né? Qual é a mais específica. Ainda mais pelo fato da questão ter apresentado aqui, né? Por apresentar concentração 50% menor, ou seja, um valor específico, né? Então, sempre busquem, né, nesse tipo de questão, um parâmetro que seja mais específico, aquele parâmetro que vai possibilitar a melhor identificação, porque ele consegue distinguir melhor justamente o volume de HCl, por conta da reação ácido-base, né, muito boa para você
porque, enfim, você consegue calcular usando as amostras, né? Quanto de HCl vai neutralizar uma certa quantidade de hidróxido de magnésio. Você vai fazendo os experimentos, né, usando amostras, você consegue determinar com exatidão, né, quanto de hidróxido de magnésio você tem. Né? Então, é um método muito específico, um método muito bom para avaliar isso. Portanto, sendo o método mais específico, é justamente o método que nós usaremos. Então, nosso gabarito é a letra C. A nossa próxima questão é uma questão sobre combustíveis e, no caso aqui, impactos no meio ambiente, certo? Na verdade, ele fala exatamente, né, sobre a questão do aumento, né, do aquecimento global. Como que a gente pode fazer isso para reverter esse aspecto, tá? Ele dá um gráfico aqui, interessante para a gente, né, falando sobre a temperatura observada e a estimativa com a influência humana e a estimativa se a gente estivesse considerando apenas fatores naturais, ou seja, caso não houvesse a ação humana na natureza, certo? E você percebe, né, observando o gráfico, que a ação humana ela potencializa esse aquecimento global, ou seja, ela aumenta, né, a temperatura observada, ou seja, você percebe, né, que quando há a influência humana, quando há a ação do homem, essas temperaturas elas sobem, né, que é justamente quando aqui há o grau vermelho. Enquanto que, se você olhar só o gráfico, né, a partir do gráfico verde, né, que seria apenas os fatores naturais, né, desconsiderando a ação humana, você veria que essa temperatura ela tenderia a ficar constante, né? Ela não teria esse aquecimento global. Ou seja, o que o gráfico está querendo mostrar para a gente é que a ação humana, a ação antrópica, né, ela é um aspecto fundamental do aquecimento global. Tá? E aí, o que gera, né? O que o ser humano faz de tão ruim assim para gerar o aquecimento global? Bom, aí a gente tem os famosos aspectos. Né? A gente tem desmatamento. Né? Desmatamento tira as árvores, né? Que é um dos principais recicladores, por exemplo, do CO2. A gente tira também. A gente tem também, né, os gases de efeito estufa, tá? Principalmente de combustíveis fósseis. Emissão né, de gases de efeito estufa. O CO2, né, metano, né, aí já vai para a agricultura agropecuária. Né? Enfim, aí tem muita coisa que a ação antrópica, né, ela vai gerar aí para favorecer o aquecimento global. Tá? Então, vou colocar aqui combustíveis fósseis. Tá? Então, o que o gráfico está querendo mostrar para a gente? O que ele está mostrando aqui? Quando o homem ele influi sobre a natureza, tende a haver aquecimento global, tende a haver o aumento das temperaturas. Por quê? Porque o homem ele desmata, gerando gases de efeito estufa. Ele consome, por exemplo, combustíveis fósseis, né, que geram gases de efeito estufa. A agropecuária também gera gases de efeito estufa. Então, a principal ação, na verdade, está relacionada a gases de efeito estufa. Tá? E é nesse sentido que a gente tem que olhar para as alternativas e buscar aquilo que tem a ver com a ação humana, porque é isso que o gráfico está detalhando, ele está especificando para a gente, né? Percebam isso. Ele está falando sobre a ação humana. E olhar também para o principal fator relacionado à ação humana, que é a emissão de gases de efeito estufa. Tá? E aí a gente tem vários aspectos, aí independe de como a questão pode cobrar. Né? Ela falando de gases de efeito estufa, de algo que seja relacionado a gases de efeito estufa, a gente pode considerar. Né? Mas, enfim, a gente tem que procurar aquilo que seja mais impactante, né? Que vá... Por quê? Porque o comando está pedindo, né? A ação que mais contribui para a redução rápida. Ou seja, tem que ser algo que tenha impacto rápido, tá? O principal aspecto dos gases de efeito estufa que afetam o aquecimento global são a questão dos combustíveis fósseis, tá? É aquilo que é mais batido, de fato. Né? Questão dos combustíveis fósseis. Então, a gente tem que procurar nas alternativas aquilo que compreenda justamente isso. Tem que ter relação com a ação humana, a ação antrópica, relacionada a gases de efeito estufa e principalmente combustíveis fósseis ou desmatamento. Né? Enfim, os aspectos principais aí que geram o aquecimento global. Né? Então, vamos olhar as alternativas procurando por isso. Vamos lá. Bom, nossa primeira letra aqui, a letra A, ela fala sobre a ampliação de áreas verdes e a arborização de centros urbanos para diminuir a temperatura local. Veja que isso não resolve o problema, tá? Arborizar e ampliar áreas verdes é um aspecto que muito mais diz respeito a fatores naturais do que fatores antrópicos propriamente. Porque você está ampliando aquilo que já existe na natureza. Só que o problema não é a natureza em si, o problema é a ação humana. Né? Então, o que o ser humano está, por exemplo, queimando combustível fóssil? Então, o aspecto principal não são esses fatores naturais.
Claro que isso é bom, né? Claro que você ampliar áreas verdes, claro que você arborizar centros urbanos, isso vai, de fato, contribuir. Mas ele quer a ação que seja mais rápida, que seja mais contributiva para diminuir o aquecimento global a curto prazo. Certo? E vocês percebam que os fatores naturais, eles estão até estáveis, né? Então não há um problema propriamente com fatores naturais, mas sim com os fatores antrópicos, com os fatores cujo o ser humano ele influi, né? Ele age. Então não é necessariamente essa questão de ampliar áreas verdes ou arborizar. Até porque isso tem pouco impacto, justamente porque o principal aspecto do aquecimento global são os gases de efeito estufa. Que, querendo ou não, de fato, as áreas verdes, a arborização, elas tiram esses gases de efeito estufa. Só que a ação é muito pequena, né? Porque o principal aspecto é justamente o fato do ser humano usar, né, dos gases de efeito estufa. Tá? Então, não é propriamente esse aspecto de fator natural, e sim da ação antrópica mesmo, da ação do ser humano. Letra B. Adoção de programas de reflorestamento de biomas degradados para a recuperação da cobertura vegetal. Novamente, notem que, pelo próprio gráfico, né, se a gente deixasse a natureza tal como ela está, a temperatura ela tenderia a permanecer a mesma. Então, não é como se a natureza ela estivesse ruim, né? O problema mesmo é a ação antrópica. É isso que o gráfico está destacando para a gente. Então, não é que a gente tem que reflorestar. Na verdade, ok, isso seria muito bom, né? Porque ainda ajudaria ainda mais. No entanto, mesmo se a gente deixasse sem reflorestar e corrigisse só a ação humana, isso já ajudaria muito. É isso que o gráfico está mostrando. O principal fator aqui de crescimento da temperatura é a ação antrópica e não o aspecto ambiental, né? O problema não é a natureza, e sim a ação do ser humano. Então, não a adoção de reflorestamento, ok, ajudaria também. No entanto, não é o aspecto principal. O que o gráfico está ressaltando, o que está ressaltando aqui os olhos, é a ação antrópica. Você vê a disparidade, né, do vermelho, aqui do gráfico vermelho, para o verde. Né? Então, a ação antrópica é aquilo que o homem age diretamente, né, tem que ser o nosso fator principal aqui. Que será, né, portanto, letra C, né, descarbonização da matriz energética, da matriz elétrica, por meio da substituição de termoelétricas a carvão por fontes renováveis. Por quê? Por que é a letra C? Porque é exatamente uma ação antrópica aqui. Né? A matriz elétrica de termoelétricas, isso, a carvão, né? Isso é um fator que o ser humano ele age diretamente. Né? Percebam a diferença dessa alternativa para as outras. Né? As outras alternativas elas falam de aspectos da natureza. Então, áreas verdes, falam sobre reflorestamento de biomas. Mas aqui a gente está tratando da matriz elétrica utilizada pelo ser humano. Né? Então, você vê que a letra A, a letra B, elas têm aspectos positivos, no entanto, elas são muito mais indiretas. E por isso que elas não cabem muito bem para a resposta, porque a gente está buscando aquilo que mais contribui, aquilo que vai reduzir mais a curto prazo e que se contextualiza melhor com a questão, né? Que é esse aspecto aqui da ação antrópica. Então, aquilo que o ser humano mais influi diretamente é essa questão dos combustíveis fósseis. Se a gente deixasse tudo natural, né? Só o ser humano desapareceu do planeta Terra, não ia ter mais essa ação antrópica aqui, né? Não teria, sei lá, alguém queimando combustível, né? Os outros animais não usam combustível, né? Como a gente. Então, você percebe, né, que essa questão da matriz elétrica, né, usando gases de efeito estufa, é um fator principal relacionado diretamente à ação humana e não à natureza. E é por isso que isso torna a letra C tão boa, né? Porque ela está justamente contextualizada aqui com o que a questão está pedindo para a gente, né? Esse aspecto da ação humana direta, propriamente daquilo que é próprio da ação humana e não ligado a esses aspectos naturais. E é claro, né, aí ele fala, por meio da substituição de termoelétricas a carvão por fontes renováveis. Né? O carvão libera gases de efeito estufa demais, né? E isso é um dos principais fatores para o aumento do aquecimento global. Expansão do uso de biocombustíveis a partir da abertura de novas florestas, de áreas florestadas para cultivo de matéria-prima. Notem que aqui ele usou um eufemismo, tá? A abertura de novas áreas florestadas é você desmatar. Desmatar gera gases de efeito estufa, que gera aquecimento global. Então, a letra D, ela é problemática. Fora que usar biocombustíveis não resolve totalmente o problema, tá? Biocombustíveis, eles de fato são mais renováveis, eles são mais sustentáveis. No entanto, biocombustíveis também poluem, tá? Porque eles liberam, por exemplo, CO2, né, na combustão. Então, eles não são totalmente limpos ainda. Incentiva a produção de energia a partir do lixo urbano com diminuição de políticas de gerenciamento de poluentes. Bom, aqui não, né? Não é um aspecto fundamental. Né? Essa questão do lixo urbano, ok, tem poluentes, mas não especificamente, não é um dos principais fatores do aquecimento global. Né? Quando a gente pensa em aquecimento global, a gente está pensando, por exemplo, em gases de efeito estufa, desmatamento, né? E não
essa questão de poluição urbana. Isso é um problema de fato, não estou negando isso, mas isso é um problema que se relaciona a outra esfera, né, e não necessariamente ao aquecimento global. Ele até se liga, de certo modo, também ao aquecimento global, mas ele não é o principal aspecto, tá? Não é o aspecto fundamental do problema da mudança climática, do aquecimento global. O principal aspecto do aquecimento global é o efeito estufa, é o aumento do efeito estufa provocado pelos gases de efeito estufa, certo? Então a gente teria que procurar esse aspecto que está contido na letra C, que é, portanto, o nosso gabarito. Bom, a nossa próxima questão é uma questão de estequiometria, uma questão um pouco tranquila, mas que tem uma grande pegadinha, certo? Bom, ele vai dar a estequiometria aqui dessa reação para a gente, os nomes aqui, o texto não importa muito, o contexto da questão para a gente, o que importa é resolver ela, né? Bom, seguinte, a gente tem o ibuprofeno, né? E ele quer fazer o seguinte, ele vai fazer um teste de estabilidade com 8% de rendimento, tá? Isso é importante, utilizando-se uma amostra de 4,12 gramas de ibuprofeno, tá? 1 mol de ibuprofeno, que é o que a gente tem aqui, né, na reação, a gente tem 1 mol aqui, tem 206 gramas, tá? E a gente vai ter aqui, né, uma quantia de 4,12, né, armando aquela famosa regra de 3 que a gente sempre faz nessas regras, nessas questões de estequiometria. E ele quer testar isso, né, com rendimento para o ibusorbitol, né, que é essa substância aqui, né, que tem 370 gramas por mol. Tá? Como a gente só tem um mol aqui, né, na equação, está tudo equilibrado, a equação já está equilibrada, já está balanceada, então ok, está certinho. Então, se a gente fazer essa regra de 3, para descobrir aqui quanto que a gente teria, né, usando 4,12 gramas, quantas x gramas a gente produziria, né, desse ibusorbitol, né, sei lá como se pronuncia isso aí. Tá, então a gente vai descobrir primeiro quanto que daria isso, né, supondo aqui, né, um rendimento de 100%. Tá? Então, esse valor x que a gente vai encontrar aqui, ele vai ser igual a 100% do rendimento, né, considerando que houve uma reação ideal, né? E aí depois a gente vai calcular os 8%, né, tirar os 8%, e depois, né, a gente vai ter que transformar isso em mol, tá? Essa é a grande pegadinha nessa questão, que ela pede para transformar em mol, tá? Muita gente pode ter, assim que calculou o 8%, né, ter ido marcado a letra A direto, né, e ter errado, né? Porque a letra A ela é a resposta em gramas, sendo que o comando pede para a gente a resposta em mol, tá? Essa é a grande pegadinha nessa questão, mas a gente vai ver melhor aqui. Tá? Então, basta a gente fazer essa conta aí. Vai ficar 37 vezes 41,2, certo? Vou fazer rapidamente aqui essa conta para ver quanto que vai dar, certo? A gente vai ter aqui, vamos lá, a gente vai ter esse valor aí, ok, 1.524 dividido por 260, isso aqui vai dar, eu vou multiplicar aqui por 5, não, por 5 não, tô doido, vamos lá, aqui vai dar 7,4 vai dar isso aqui, isso, 7,4, 7,4 então, gramas vai ser a nossa resposta aqui, né? Fazendo essa regra de 3, o valor de x vai ser igual a 7,4 gramas, ok? Então, 7,4 gramas vai ser a quantidade, caso a reação fosse igual a 100%, né? Tivesse um rendimento de 100%. No entanto, ela tem 8% de rendimento, tá? Então, a gente vai ter que multiplicar esse 7,4 por 8%, né? Que no caso é 0,08. Então, é só fazer a conta aqui, né? 4 vezes 8, 32. E 7 vezes 8, 56, né? Então, vai ficar aqui 0,592, né? E aqui que é a pegadinha da questão, né? Que eu falei para vocês, que muitas pessoas poderiam ter visto esse valor aqui, né? E visto que isso é igual a isso é igual a 5,9 vezes 10 elevado a menos 1, né? E visto que isso é aproximadamente 5,9 vezes 10 elevado a menos 1, e tem direto, né, marcado aqui a letra A. No entanto, isso é uma pegadinha, porque esse valor, né, como a gente fez aqui na regra de 3, ele está em gramas, tá? E notem que o comando pede para a gente a resposta em mol. Então, o grande erro desse raciocínio, né, a grande pegadinha é justamente aí que ele está pedindo em mol, tá? Então, a gente vai ter que converter esse valor aqui em mols, tá? Então, a gente pega aqui, 10 elevado a menos 1,
isso daqui está em gramas, certo? E para fazer isso, é só a gente fazer uma regra de 3 aqui bem tranquila, tá? Vamos lá. No caso aqui, é essa substância, né, que diz que tem a cada 360 gramas, a gente tem 1 mol. Tá? Então a gente quer saber quantos mols tem em 5,92 vezes 10 elevado a menos 1 gramas. Quantos mols são isso, né? Então basta a gente fazer a conta aqui, né? Vai ficar 5,92 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 37 vezes 10. Tá? Esse menos 1 aqui, né? Vai subtrair com o expoente daqui, né? Então vai ficar menos 1, vai ficar menos 2, né? Então vai ficar 10 elevado a menos 2. E aqui essa conta a gente faz, né? 5,92 dividido por 37, né? Que vai dar aqui, peraí, que eu vou ter que multiplicar, ok, eu tenho que multiplicar por 100 aqui, né? Isso daqui vai dar 0,16, tá? Isso aqui vai dar 0,16, certo? Não, isso aqui vai dar 0,6, é isso? Não, isso vai dar 0,16, exatamente. 0,16, a gente passa que é a mesma coisa, na verdade, né? Que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 1. Esse menos 1 vai somar com esse menos 2 e a gente vai ter aqui, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 3, que é o nosso gabarito, ok? Então, nosso gabarito é esse, é justamente a letra E, tá? Então é isso. A grande pegadinha dessa questão era basicamente o mol aqui, mas é basicamente fazer estequiometria em regra de 3, né? Tem esses cálculos meio complicado, mas é simplesmente calcular, bem mecânico, né? O raciocínio era tranquilo, só tinha que ter ficado atento aqui com essa questão do mol mesmo, para não cair na pegadinha. Ok? Nosso gabarito, letra E. Bom, nossa próxima questão é uma questão usando PVN e RT, né? Uma questão aqui de gases, a equação de Clapeyron, certo? Bom, nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, né? Aqui tem outra pegadinha nessa questão, que é um pouco maldosa, mas enfim. Bom, é só a gente armar a conta aqui mesmo, né? Colocar o PVN e RT, a pressão 300 atm, né? O volume vai ser 25 mil litros, né? Que vai ser igual ao número de mols, que é o que a gente quer descobrir, né? Vezes o R que ele dá pra gente, né? O 0,082, né? A constante padrão dos gases. E a temperatura, cuidado, né? A temperatura tem que ser em kelvins, tá? Como que a gente sabe disso? Pelo fato daqui na constante está sendo especificada, tá? Aqui está em Kelvin, não em graus Celsius. Então, cuidado com isso aí, tem que transformar em graus Celsius, tá? 27 mais 273 é a mesma coisa que 300, tá? Então, essa conta aqui vai dar 8,2 vezes 3, né? Que é a mesma coisa do que 24,6 N, tá? E desse outro lado aqui a gente vai ter 75 vezes 10. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 10 elevado a 5, tá? Então, 75 vezes 10 elevado a 5 é igual a 24,6 N, tá? Aí, o que a gente vai fazer, né? Vamos passar esse 6 para lá. Esse 6 não, esse 24 subtraindo, né? Para a gente descobrir o valor de N, tá? Então, a gente vai ter 75 vezes 10 elevado a 5 dividido por 24,6, ok? Isso aqui vai ser igual a N, certo? Vai ser a quantidade de mols de hidrogênio que a gente vai ter, certo? Lembrando, né, que isso vai ser a quantidade de mols, tá? Ele quer saber a massa em gramas. Cuidado, porque tem uma pegadinha disso aqui nas alternativas, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui, tá? 75 dividido por 24,6, né? Vou ter que colocar um zero aqui a mais. Então, 24,6, isso aqui vai dar 3, né? 24,6 vezes 3. Vou fazer essa conta aqui rapidão. Vai dar 738, né? 738. 738, passar para lá, ok. Aqui eu vou colocar um zero. Aqui criou, vai dar aproximadamente 6, né? Vou colocar um 5 aqui. 3, 23, 1230, né? Vai ser algo próximo disso, vai ser 3,04 aqui, né?
enfim, 3,04, né? Esse aqui seria o número em mols, tá? A grande pegadinha, muita gente pode acabar caindo aí, né? Seria vir aqui direto e marcar a letra B, tá? Ainda mais porque está multiplicado aqui por 10 elevado a 5, né? Então, a pessoa poderia pensar, isso aqui está em grama, né? Vezes 10 elevado a 5, então eu vou chegar e vou marcar B, tá? Mas como ele está pedindo isso em mols, a gente teria que fazer a regra de 3 aqui para ver quanto que isso é em mols, tá? Só para deixar claro aqui, então a gente descobriu, né? Fazendo a conta, que esse valor aqui vai ser aproximadamente, né? 3,04 vezes 10 elevado a 5. Tá? Não vou fazer exato aqui, não vou fazer essa divisão toda, porque, enfim, não compensa, não é uma conta muito grande. Enfim, aproximadamente 3,04 vezes 10 elevado a 5. E a gente quer saber esse valor aqui, esse é o valor em mols, tá? Vou especificar aqui em mols. E ele diz, né, que a massa molar do hidrogênio, né, é a seguinte, né? A cada 2 gramas eu tenho 1 mol. Tá? Então, se eu tenho esse valor aqui, né, 3,04 vezes 10 elevado a 5, em mols, é só multiplicar esse valor por 2, né? Fazer aqui cruzado, porque eu descubro o valor de x, né, que é o valor em gramas que a questão está pedindo para a gente. Então, a gente só fazer, né, 3,04 vezes 2, que vai ser igual a 6,08 vezes 10 elevado a 5 gramas, tá? Que é a mesma coisa, né, que 608 mil gramas, tá? Como esse mil aqui, né? Como ele quer a resposta em quilograma, a gente vai cortar esses zeros aqui e vai ficar 608 quilogramas, que é nosso gabarito letra D, tá? Perceba que isso aqui é o valor mais próximo, tá? Ele tá, inclusive, fala o valor mais próximo. É aproximadamente isso, tá? Tem esse 0,8 aqui, provavelmente porque eu não terminei de fazer essa divisão aqui, né? Mas isso dá para aproximar tranquilo aqui. Não. Você percebe que não tem nenhum valor muito próximo na questão, né? Enfim, se você quiser também poderia ter feito essa divisão aí até o final para ter encontrado o valor mais exato, né? Mas enfim, é isso aí. O nosso gabarito é letra D, tá? O principal é uma questão super tranquila, né? Só usar o PVNRT, transformar a temperatura de graus Celsius para Kelvin. E a outra coisa que teria que tomar cuidado é não cair na pegadinha aí, né? Notar muito bem o comando que ele está pedindo em massa, né? Em grama, em quilograma, tá? Não em mols, tá? Porque isso era uma pegadinha da questão. Você poderia cair, né? Se você fizesse a divisão direta e já partisse para marcar a resposta. Próxima questão, uma questão super tranquila de concentração. Tem algumas pegadinhas aqui, mas enfim, só fazer tudo certinho que a gente encontra a resposta. Bom, a gente tem o seguinte, ele vai falar, tá? Seguinte, a gente vai dissolver 17 gramas de peróxido de hidrogênio, né, em 250 ml de água, de H2O. E ele vai dizer que no momento inicial do uso determinou-se que 15% do peróxido de hidrogênio se decompôs. Tá? Quanto que é 15% do peróxido de hidrogênio? É só a gente fazer a conta. 17 vezes 0,15, né? Então, vamos fazer essa conta aqui rapidão. Isso aqui vai dar 2,55, tá? Então, 2,55 gramas é a quantidade que se decompôs aí no momento inicial, tá? Então, a gente vai ter que subtrair isso, tá? Porque a gente quer saber qual que é a concentração do peróxido de hidrogênio no frasco no momento inicial do uso, tá? Então, a gente tem que subtrair isso daqui, porque isso aqui foi o que se decompôs. A gente quer saber o que tinha, né, no momento inicial. Então, vai ser 17 menos 2,55. Ok. Passar isso aqui para cá. 5. Aqui vai ficar 9 menos 5, vai dar 4. Aqui vai ficar 6, né? 6 menos 2, 4. 14,45. Tá? Então, a gente tem 14,45, uma concentração de 14,45 gramas de peróxido de hidrogênio por 250 ml de água, né? Nesse momento aí, inicial de uso, ok? Então, a gente tem aí, no caso, né, 14,45 gramas de peróxido de hidrogênio por 250 ml de água. E notem que a resposta está em mol por litro, tá? Então, definitivamente, essa aqui não vai ser a nossa resposta. A gente não precisa fazer essa conta aqui ainda, de concentração, ok? Mas o que a gente precisa saber, então, a gente precisa saber quanto que isso daqui é em mol, tá? Quanto que isso daqui significa em mol.
Para a gente saber, para a gente descobrir isso, basta a gente fazer a conta aqui com base nas massas molares que a questão dá para a gente, tá? Segundo a questão, a massa molar do hidrogênio é 1 grama e o oxigênio é 16 gramas por mol. Tá? Como a gente tem o peróxido de hidrogênio, né, que é H2O2, a gente tem 2 vezes 1, né, 2, mais 16 vezes 2, que é 32. Tá? Então vai ser 34 gramas por mol. Isso daqui vai ser a massa molar do peróxido de hidrogênio. Tá? Ou seja, a cada 34 gramas a gente tem 1 mol de peróxido de hidrogênio. E como a gente tem 14,45 gramas, só a gente fazer a regra de 3 aqui para a gente descobrir. Tá? Deixa eu ver se dá para ensinar a câmera. Tá assim. Então vamos lá. 14,45 dividido por 3.400. Tá? Já vou passar o zero aqui. Isso aqui vai dar aproximadamente 6, né? 3, 4, 0, 6. Vamos ver como que vai dar isso aqui. 18 mais 2 vai dar 20. Ah, não. Isso aqui... Acabei viajando aqui. Não vai dar 6, não. Não, eu viajei realmente. Vai ser 4, né? 3.400 vezes 4. 16. 12 mais 1, 13. Né? 1.300. 600. Vamos lá. 5. Passar para cá. 8. E aqui vai dar 0, 0, né? Aqui vai ser 2, né? Vai dar aproximadamente 0,42. Né? Inclusive tem essa resposta aqui, né? Para você marcar e errar a questão, porque é uma pegadinha, né? Porque a gente tem 0,42 mols, né? Dividido por 250 ml de água, tá? E o que ele está pedindo é o quê? Por litro, tá? Então essa pegadinha aqui também. Então é aproximadamente 0,42, eu vou fazer a conta total aí, mas vai ser aproximadamente isso, né? Opa. Ok, então a gente tem isso aí. Então basta agora a gente transformar isso aqui em litro, tá? Se a gente tem, né, 0,42 mol a cada 250 ml, em 1 litro, né, que é 1.000 ml, a gente vai ter quantos mols? Tá? Você percebe que daqui para cá está multiplicando por 4. Né? Para subir para cá eu estou multiplicando por 4. Então basta eu multiplicar o 0,42 por 4, né, que a gente vai encontrar nosso gabarito. Perfeito? Que é aí 1,68 mol por litro. Esse é o nosso gabarito, tá? Que é a letra D, né? Aproximadamente aqui, a letra D, ok? Então, nosso gabarito aí, a letra D, é uma questão super tranquila, só tinha que fazer as regras de 3 aí da concentração, tomar cuidado para não cair nas pegadinhas. Novamente aí, ok? Então, é isso, nosso gabarito, letra D. A nossa próxima e última questão é uma questão sobre reações, uma questão onde ele vai dar várias reações para a gente precisa identificar qual que é a reação de simples troca. Bom, coloquei um resumo aqui breve das reações principais, né? A gente tem aqui a síntese, que é quando a gente tem duas substâncias diferentes sintetizando uma nova, que é a união delas duas. A gente tem a decomposição, que é o contrário disso, né? Quando a gente tem uma única substância sendo decomposta em outras duas. E a gente tem a simples troca, quando a gente tem duas substâncias diferentes, uma delas composta, né? E eu troco um dos elementos dela com a outra, certo? E a gente tem também a dupla troca quando eu faço isso duplamente. Bom, e aí aqui tem a representação. É mais fácil vendo do que explicando em palavras, né? Mas enfim. A gente tem cada uma delas, vamos analisar aqui, tá? O que a gente quer, a gente precisa analisar uma que seja equivalente aqui à simples troca, tá? Que é essa daqui. Certo? Então vamos analisar uma a uma aqui. A primeira dela é a oscilação, que é uma oxidação aqui do zinco, tá? A gente tem o zinco aqui, ele está sendo oxidado. Nesse caso, né, o zinco está sendo oxidado, é meio que uma combustão aqui, na verdade, né? Mas como é meio que uma combustão mesmo. Tanto é que o enxofre ele faz o papel do carbono aqui, né? Que seria o CO2 e tal. A gente tem o oxigênio e tal, meio que uma combustão. E ele não segue essa estrutura aqui da simples troca. Tá? Então não será oscilação. Precipitação de impurezas. Também não. A precipitação de impurezas, você percebe que ela é muito mais típica aqui da síntese, né? Quer dizer, a gente tem dois elementos aqui, duas substâncias se unindo, né, formando uma única, né, a síntese. Lixiviação ácida, que vai ser basicamente uma reação ácido-base, né? A gente tem uma base e um ácido, né, que é o H+, aqui o próton, reagindo e formando água e o ferro aqui normalmente, tá? Então, novamente, também não tem
não tem a simples troca, né? Tanto é que o H+, ele tá aqui, né? E ele só desaparece, né? Nem tem... Se fosse uma simples troca, provavelmente esse H+, ele receberia, sei lá, o ferro, ele receberia o H, né? Mas não é o que acontece, certo? Bom, e a gente tem a purificação, que vai ser o nosso gabarito, será simples troca, tá? Essa mente esquisita, né? Porque a maioria das pessoas, elas veem a simples troca como se fosse só entre dois compostos, né? Como se eu tivesse que necessariamente ser um composto. Mas a simples troca ela também pode ser uma reação de oxirredução, que é o caso aqui, né? Da purificação, em que a gente tem a transferência de elétrons, né? Então, os elétrons eles saem do zinco em direção ao cobre, né? E aí o zinco ele perde, portanto, esses elétrons e o cobre ganha esses elétrons, né? Então, o que aconteceu foi uma simples troca, né? Os elétrons saíram do zinco e foram para o cobre. Isso é uma reação de simples troca, né? A gente trocou um elemento que estava no zinco para o cobre, né? Então, sim, isso é uma reação de simples troca. É um fator curioso, né? Porque não é recorrentemente cobrado, tá? Mas é bom, então, ficar atento a isso, né? Inclusive, né, a maioria, creio que todas, na verdade, né? Toda reação de simples troca ela é uma reação de oxirredução, né? Mas nem toda oxirredução é uma reação de simples troca. Porque sempre que você está trocando, né, como você está trocando, sempre você vai trocar elementos, ou o próprio elétron, né, a própria questão eletrônica aí dos elementos. Então, isso vai gerar uma oxirredução. Então, isso é interessante saber, né? Toda simples troca ela é uma oxirredução. E nesse caso aqui, né, a gente tem uma oxirredução pura, que aparentemente pareceria, né, não ser uma simples troca, mas é uma simples troca porque há a troca aí justamente dos elétrons, né, que seria, portanto, a oxirredução, que é o nosso gabarito. Inclusive, é interessante, você pode até colocar nessa forma aqui, né? Se você perceber, né, o Zn mais o cobre, né, o zinco mais cobre, e você trata esse 2+, né, como se fosse o elemento C aqui, né? Como se fosse o elemento B, na verdade, né? Então, é como se esse daqui fosse o AB, né, que fosse C, e aí houvesse a troca, né? Então, a gente vai fazer a simples troca, de modo que vai ficar Ca mais B, né? Então, você percebe, né, que o elemento que foi trocado aqui foi justamente o A, né? O A que seria representando aqui o 2+. Ele passou do cobre para o zinco, né? Então, de fato, é uma equação, até na reação aqui, que segue, de fato, a equação de simples troca, ok? Então, nesse sentido, o nosso gabarito será letra D, purificação. A lixiviação não será, vai ser aqui uma reação ácido-base. E a eletrodeposição também não segue a estrutura aqui da simples troca, ok? Então, o nosso gabarito, letra D. Uma questão um pouco mais exótica, né? Porque geralmente não se cobra esse aspecto aí da simples troca com a oxirredução, mas nesse caso aqui foi cobrado. Então, essa foi a nossa última questão. Muito obrigado e até a próxima.